E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse jogo sobre o terceiro episódio da segunda temporada da série Fear the Walking Dead, que foi lançado ontem, né? Já tá um pouquinho tarde aqui o vídeo, mas vai ser lançado hoje. E vamos falar a respeito dos pontos, dos personagens que mais se destacaram, dos momentos mais significativos e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, o início desse episódio foi um tanto chamativo, principalmente porque focou-se em um grupo completamente diferente do habitual, e a gente pode fazer uma leve comparação com o episódio anterior, que o grupo principal não foi focado inicialmente, somente depois de toda aquela introdução e tudo mais, e nessa intro diferenciada, deu pra ver um grupo que parecia ter um dos membros denominado Jake, mas a gente pôde ver que eles estavam no caso, presentes em um acidente recente. E assim, logo de início tivemos esse grupo, né? Tem o Jake, a Alex e outros três personagens que estavam tentando sobreviver num pequeno bote, né? Uma coisa mais perigosa se compararmos ao grupo principal, que estava sobrevivendo num barco gigantesco, num navio, algo do tipo. E assim, e logo de início já tivemos um conflito interno envolvendo essa questão do Jake estar ferido e ele poder se transformar no passar das horas, né? E alguém tentou matar ele, acabou sendo morto no processo pela Alex e tudo mais, então mesmo isso sendo algo muito rápido, né, que foi apresentado e já acabou, foi algo um tanto especial, porque demonstrou um pouco do desespero das pessoas de garantir a própria sobrevivência, né, e aquilo gerou um conflito interno, como eu disse, e acabou gerando a morte de pessoas próximas. Isso foi interessante. Agora teremos o foco no grupo principal, onde tivemos, como posso dizer, uma apresentação de dois problemas. O primeiro era um problema associado aos motores, né, que eles tinham que resolver o problema da água e tudo mais, como também o surgimento de uma ilha, que parecia ter alguns recursos que poderiam ser úteis futuramente, né, onde o grupo foi para lá para tentar investigar e tudo mais. Vamos começar primeiramente a falar do problema dos motores. Então, o primeiro ponto que chamou mais atenção durante o desenvolver do episódio foi a questão da ditadura do Strange, principalmente forçando o Travis a querer consertar o barco e tudo mais, então deu pra ver uma mudança lenta em relação à postura desse personagem, que nos dois episódios anteriores ele já começava a ter um surgimento dessa questão mais ditatorial, e nesse episódio ficou muito mais claro essa posição do personagem. E certamente isso tudo indica que nos próximos ele vai se tornar uma pessoa muito mais agressiva, principalmente da questão do seu segredo, que foi, como posso dizer, levemente explorado. Já tivemos um leve aprofundamento em relação aos seus objetivos, né, de querer ir pro México e tudo mais. Lá tem um local que eles podem se sentir seguros, mas novamente não sabemos se isso é verdade ou mentira. Então o Strange realmente, mesmo tendo mostrado um pouco da sua possível verdade, pode ser também uma grande mentira no processo. E passamos o resto desses problemas com o Travis se arriscando na água, né, que teve um pequeno momento que apareceu sangue na água, a Madison ficou louca, mas aquilo ali indicou claramente que ele estava bem, que matou um zumbi e tal, e aquele zumbi parecia estar associado ao grupo inicial que foi focado no episódio, mas realmente não foi nada demais em relação a esse problema. Foi mais questão do Strange e foi questão do segredo dele, né, da postura agressiva e tudo mais. Então o Strange foi o foco desse problema. Agora, em relação àquela ilha, né, eu acho que o ponto inicial foi a mudança de postura dos jovens, né, nós sabemos que nos dois últimos episódios o Chris, o Nick e a Alicia nunca foram pessoas que estavam motivadas a lutar ou se arriscar, mas diante desse problema, eles simplesmente falaram, vamos arriscar lá, eu tô preparado pra ir lá e tudo mais, qualquer problema a gente volta, e o Salazar lá foi lá junto pra ficar responsável dos jovens, mas deu pra ver uma mudança drástica dos personagens, que foi a questão deles ficarem mais corajosos, né, mais determinados a fazer alguma coisa. E essa mudança eu achei necessária porque nos dois últimos episódios eles estavam meio parados e nesse eles já começaram mais ativos. Isso foi bastante interessante. Agora, naquela ilha, né, se é que eu posso chamar de ilha, aconteceu algo interessante, né, algumas coisas que primeiramente foi a atitude idiota do Chris, de se separar do grupo, né? Ele começou a se afastar e isso mostrou uma reflexão da sua rebeldia, né? Que desde a primeira temporada ele era completamente rebelde, aí ele perdeu a mãe, e isso pode ter sido um motivador dessa questão dele se sentir diferente de todos, de querer se isolar, querer se resolver primeiramente. E assim, cara, isso também é interessante, principalmente porque a sua separação, né, o seu afastamento do seu grupo acabou colocando ele próprio numa situação de perigo onde ele teve que matar uma pessoa normal, sabe? Que não era um zumbi, um morto-vivo. E isso serviu como uma base de crescimento para o personagem. Ele matando uma pessoa, né, que tava sofrendo. Cara, isso é um puta desenvolvimento e foi foda pra caralho. Então o Chris foi um dos personagens que mais se destacaram no desenvolver desse momento do episódio. Em relação ao Nick, ele demonstrou, como pode dizer, um certo carinho e preocupação pela Ofélia. Enquanto o Salazar tava lá
examinando algumas drogas, né, alguma coisa que pudesse ajudar a sua filha na recuperação da mesma, o Nick começou a aconselhar melhor ele em questão das suas decisões, e isso pode ser um pequeno foreshadowing para a união desse casal, podendo ser a ligação da família do Nick com o Salazar, mudando toda aquela visão particular do Salazar de querer, não, é a família unida, foda-se os outros, não. Parece que isso pode criar uma união mais forte entre os personagens, alterando a postura de outros. Isso eu achei bem legal mesmo do personagem, mas isso não está sendo tão explorado ainda. Talvez nos próximos episódios certamente seja mais desenvolvido. E aí, conversa vai, conversa vem, e de repente a Alex, lá do grupo inicial, apareceu com uma horda de zumbis seguindo ela. Eu achei meio confuso isso porque não foi explicado como é que ela foi parar lá e por que diabos tinha vários zumbis correndo atrás dela, né? Não sei se ela simplesmente chegou lá e começou a sair correndo, realmente não ficou muito claro. Eu achei um erro do episódio, isso aí. Mas junto a isso tivemos alguns pontos interessantes. Que primeiramente é o surgimento da horda. Tinha uma horda de zumbis, né? Dezenas de zumbis avançando nos sobreviventes, que eram apenas 4, 5. E diante dessa pressão tivemos a questão dos personagens aprenderem a sobreviver, a colidirem com a verdadeira realidade. Aí o Nick aprendeu aquele truque do sangue, que eu achei genial. Ele começou a se tornar uma pessoa muito mais confiante. E ele encarando o zumbi fazendo um som, tipo, ele começou a se arriscar. E foi foda pra caralho. Então o Nick já tomou uma atitude muito foda, já se destacou muito, tanto quanto o Chris. A Alicia começou a matar alguns zumbis também, ela conseguiu aprender a matar. O Salazar também deu aquela treinadinha básica, mas ele já tá sabendo legal como sobreviver, apesar dele ser um pouco velho demais. E a Alex começou a ganhar a sua imagem, a sua imagem primária naquele grupo. Mas realmente só ajudou um pouquinho, no final das contas eles acabaram voltando para o barco. Mas essa questão da horda foi genial pra melhorar, muitos personagens estavam parados, incapazes de matar e tudo mais. Isso aí foi muito maneiro mesmo. E no final das contas, né, com o grupo de volta pro barco, e a Alex e o Jake num botezinho, né, tipo, preso no barco, tudo parecia bem, né, com a Alex falando que nada podia piorar, que eles iam se dar bem, que eles iam ficar de boa. Aí chega o Strange, filho da puta, e corta a corda, jogando eles pra longe, e eles se ferraram, né, provavelmente estão mortos, né? Não sabemos se eles vão sobreviver no futuro, porque parece que Fear the Walking Dead está pegando personagens secundários, que acabaram de ser introduzidos no universo Fear the Walking Dead, e eles estão largando eles por aí, né, no segundo episódio foi largado o irmão mais velho com o irmão menor, depois da morte da mãe, né, naquela ilhazinha. E no episódio 3 parece que jogaram, né, pra trás a Alex com o Jake. Então podemos deduzir que os dois morreram, né? Mas se voltarem vai ser interessante, mas duvido muito. Mas o Strange demonstrou novamente a sua atitude de ditador, de filho da puta e tudo mais, o que pode torná-lo um possível vilão futuramente. Eu achei esse episódio bem simples, eu gostei da introdução dos novos personagens, que infelizmente foram deixados de lado futuramente, mas eu também gostei da questão das cenas de ação, que proporcionaram, que foram propulsores para uma mudança, como eu posso dizer, eu não vou dizer drástica, mas chamativa de alguns personagens, principalmente do Chris, do Nick, e o Strange ele tá mudando um pouquinho, mas é algo mais natural do que forçado. Ninguém tá pressionando ele a mudar e tudo mais, mas ele tá sendo algo bem interessante mesmo. Então como nota vai ser uma nota 7. Então se você acha que a nota deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, como também você pode no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então esse vídeo, espero que tenha gostado, foco só que bem para o próximo vídeo, valeu!